Shalom, pessoal. Paulo de Tarso, a gente vai falar sobre discipulado. Esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre gerar Cristo nas pessoas. Esse é o alvo do discipulado. Primeira coisa a pensar, a lembrar e entender é que Jesus, sendo Deus, criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quando Jesus veio a esse mundo para nos explicar quem é Deus, como que Deus se manifesta, Ele fez de uma forma simples, Ele fez de uma forma comum a nós seres humanos. Ele, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós e viveu como qualquer um de nós, para nos mostrar o caminho para o Pai. O que a Bíblia diz é que Jesus fazia milagres e ensinava os seus discípulos a respeito das coisas do reino dos céus. Então, viver de uma forma natural, nos relacionar com as pessoas que estamos discipulando, que estamos trabalhando para que Cristo seja gerado nelas, deve ser algo feito de forma natural, de forma comum. Assim como nós que já somos casados, temos filhos, nós geramos os nossos filhos, nós nutrimos eles, cuidamos de tudo quando são bebês, nós ensinamos eles a comerem, geralmente no início eles usam a própria mão, e daqui a pouquinho vão aprender a usar a colher, mais tarde os talheres. Vai haver um tempo em que eles vão fazer a sua própria comida e vai chegar um momento em que eles vão dar de comer a outros. É um processo e é natural. Então, quando a gente fala de discipulado e fala de gerar Cristo na vida das pessoas, essa obra não é nós que fazemos, essa é uma obra do Espírito Santo. O que nos cabe é compartilhar com essas pessoas aquilo que Jesus fez na nossa vida, é darmos exemplos como irmãos mais velhos, de que aquilo que recebemos do Senhor, de graça, nós queremos compartilhar. Existem níveis de maturidade na vida de cada cristão. É natural que existam níveis de maturidade no desenvolvimento da vida para com Deus, da vida espiritual que Jesus nos deu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, assim como o apóstolo Paulo dizia assim, e ele escreve isso, que ele sentia dores de parto, até que Cristo fosse gerado nas pessoas, para que ele tinha sido enviado. Nós entendemos que sentimos também nós dores de parto, estamos gerando discípulos para Jesus, estamos gerando pessoas que vão caminhar com Jesus, vão manifestar Jesus nessa terra. Cristo será visto na vida dessas pessoas. Há um momento que o apóstolo Paulo fala, eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês agem de forma carnal. Então, Paulo está dizendo que ser um crente carnal não é alguma coisa do outro mundo, mas faz parte de um processo de transformação que se dá quando uma pessoa abre o coração para que Jesus Cristo possa ser o Senhor da sua vida. Nos cabe ajudar essa pessoa a desenvolver Cristo dentro dela, a permitir que o Espírito Santo gere o fruto do Espírito, que é Jesus, que é o caráter de Cristo. E esse é o nosso trabalho. Há um momento que o apóstolo Paulo, ele dá uma palavra para Timóteo, que era seu discípulo, dizendo, mantenha as santas palavras, as sãs palavras que você de mim ouviu, com todo amor, com todo zelo. Em outras palavras, cultiva aquilo que você recebeu, para que você possa desenvolver na tua vida Cristo, e para que você, num tempo determinado, possa gerar Cristo na vida de outras pessoas, comunicando o Evangelho para todo mundo. O apóstolo Pedro diz assim, crescei na graça e no Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos fala que mesmo que tenhamos recebido Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo que Deus dá para nós, assim como no Éden, deve ser cuidado e cultivado. Ou seja, temos que ter zelo por aquilo que Deus nos deu e precisamos desenvolver. A nossa salvação deve ser desenvolvida. E quando falamos disso, estamos falando de Cristo crescendo, Cristo se manifestando, Cristo ocupando todos os espaços, a ponto de, como Paulo dizermos, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo para as nossas vidas e para aqueles que estamos discipulando. Paulo escreve uma carta incrível para os filipenses, dizendo o seguinte, gente, obedeçam a Deus, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência.
Desenvolvei a vossa salvação com todo temor e tremor diante de Deus. Porque é Deus quem realiza tanto o querer quanto o efetuar. Em outras palavras, é uma obra do Espírito Santo que está acontecendo dentro das nossas vidas. Nos cabe de forma natural mostrar que o Senhor também está fazendo isso conosco e inspirar as pessoas, motivar as pessoas que elas permitam um crescimento, que elas permitam uma evolução, que elas busquem mais intensamente relacionamento com Deus, para que esse processo se acelere, para que esse processo se avance, para que esse processo se complete. O apóstolo Paulo declara que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para que nós tenhamos a vida de Cristo em nós, precisamos entender que desde bebês na fé, desde que abrimos o coração para Jesus, esse processo não pode parar. Esse processo deve se desenvolver cada vez mais, até que cheguemos ao ponto que o apóstolo Paulo declara quando escreve à igreja de Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. Logo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na minha carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como começa e como termina? Como começa? Com uma decisão consciente. Eu quero. E como termina? De forma natural. Quando um filho decide se casar, quando um filho decide ir trabalhar e desenvolver a sua vida profissional, ele não toma essas decisões de uma hora para outra. É uma coisa que vai sendo construída, é uma coisa que vai sendo gerada, até que ele esteja apto, até que esteja pronto para viver esse momento da sua vida madura. Deus espera isso de nós, tem isso para nós, está gerando pelo Espírito Santo isso nas nossas vidas. Filhos maduros que vão honrar a Deus com atitudes que vão manifestar Cristo nas nossas vidas. Cristo em nós, esperança de glória. Deus te abençoe.